E aí, pessoal, pronto para a correção? Vamos lá? Número 1. Observe o número de algumas casas que ficam na rua em que Mariana mora, minha rua. Pinte o menor número. A Pro mostrou a tabela numérica e nós vamos encontrar os números menores. Então, a gente tem aqui o 17. Então, a gente pinta aqui, ó, 17. Depois o 10, 10. Depois o 8, 8. Depois o 39, 39. E aí, pessoal, na nossa tabela numérica, qual que é o primeiro? Qual é o menor número? Aquele que começa primeiro. Isso mesmo. Acertou? Quem falou que o número 8, olha, está aqui, então ele é menor do que o 39, que o 17, que o 10. Ele vem primeiro que todos. Então, ele é o menor. Muito bem. Agora, nós vamos para o exercício 2. Veja a quantidade de tampinhas de cada criança. Circule a criança que tem menos tampinhas. Nós tínhamos que ler no balãozinho. Então, essa menina tem 35 tampinhas. Esse menino tinha 40. Esse outro menino tinha 53. E essa menina, 48. Vamos encontrar aqui os números? Então, aqui, ó, 35, 40, 53 e 48. Olhando aqui na nossa tabela, qual é o número primeiro que aparece? Isso mesmo, o número 35. Então, ele é o menor número, porque quanto mais eu conto para frente, mais unidades vai juntando e maior ele vai ficando. Então, acertou quem falou que essa menina tem uma quantidade menor de tampinhas. Ela tem menos tampinhas são 35 tampinhas. Exercício 3. Após uma aula de sistema decimal, Rafaela colocou algumas placas no quadro com os seguintes números. Coloque em ordem decrescente para ajudá-la na organização. Muitas crianças se confundiram nesse exercício que a Pro explicou. Ordem decrescente é a ordem que começa do maior e vai para o menor. Igual o gatinho aqui, ele está em ordem decrescente, como se estivesse descendo uma escada. Ele começou do maior e vai até o menor. Então, o decrescente, ele não cresce, ele não vai para cima, ele vai para baixo, ele desce, tá? Então, aqui tem o exemplo do gatinho, que começou pelo número maior, no caso dessa escada começava com 9. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá? Então, é a ordem decrescente. Nós queremos saber a ordem decrescente dos números da plaquinha aqui. Então, vamos encontrar os números na nossa tabela. Nós temos o 49, nós temos o 35, nós temos o 76, o 90 e o 58. Ao contrário dos outros exercícios, que começavam pelo número menor, nós vamos começar esse aqui pelo número maior. Qual é o último número que aparece aqui na tabela? Aquele último. Isso mesmo, acertou quem falou que o último número que aparece é o 90. Depois do 90, qual que vem dele? Ó, andamos aqui, não tem nada aqui. 76, muito bem. E depois, olha, eu estou em ordem decrescente, eu estou voltando. Então, nós temos aqui o 58. Continue, nós temos o 49 e, por último, nós temos o número 35. Nós fizemos a contagem, né, a sequência ao contrário, que começa do maior e vai para o menor. Então, acertou quem colocou a sequência 90, 76, 58, 49 e 35. 4. O pai de Laura estava jogando bilhar, que é a mesma coisa que sinuca, né, pessoal? Ela resolveu brincar de formar números com as bolas que saíram no jogo. Então, saiu aqui na bola número 6 e a bola número 8. Não era para somar, teve criança que somou. É para formar o maior número na casa da posição. Então, se eu coloco
a posição primeira, o 6, e depois o 8, formamos o número 68. E se colocamos ao contrário, o 8 primeiro e depois o 6, formamos o 86. E aí, qual número é maior? O 68 ou 86? Isso mesmo, 86, ele é o número maior, ele tem uma unidade e uma dezena maior do que o 68, tá bom? Exercício 5, Antônio adotou uma cadela e sua ninhada em um canil. A cadelinha tem 2 filhotes machos e 3 fêmeas. Qual é a quantidade de cachorros que Antônio adotou? Aqui nesse probleminha tem uma pegadinha. Muitas crianças não contaram a mamãe, mas era para contar, porque o Antônio adotou a cadelinha, que é a mamãe, mais a ninhada. Então, a gente tinha que contar a mamãe mais os cachorrinhos, certo, pessoal? Vamos ver, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o Antônio adotou 6 cachorros, certo, pessoal? Muito bom. Vamos aqui para o de baixo. Observe as conchas da coleção de Ana. Quantas conchas há nessa coleção? Embora a gente conheça só esse formato de concha, nós temos espalhados pelo mundo outros tipos de concha. Isso aqui também é considerado concha e esse aqui são diversos tipos diferentes de conchas. Então, nós temos que contar todas as conchas juntas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acertou quem colocou 12 conchas. Agora, nós vamos para esse exercício aqui, descobrindo números na reta numérica. Cada criança está escondendo um número na reta numérica. Você consegue descobrir quais são? Então, nós temos esse rapazinho, essa menininha e esse outro rapazinho. Nós temos que descobrir qual é o número. Para descobrir o número que eles estão escondendo, nós temos que escrever os números. Lembra que a Pro falou que tinha que descobrir a sequência. Então, tem alguns números que não estão escritos, então a gente tem que adivinhar. Essa primeira sequência está contando de 1 e 1, então é 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Essa aqui estava contando de 3 em 3, porque se a gente for ver aqui esse intervalo, ó, 50 até chegar ao 53, essa régua é diferente. Então, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. E essa régua aqui, essa reta numérica, estava contando de 5 em 5. Como que eu sei? Porque eu vi o intervalo aqui, ó, de 5 em 5. Então, 125 mais 5, 130. Mais 5, 135. Mais 5, 140. Mais 5, 145. Mais 5, 150. Mais 5, 155. Mais 5, 160. Mais 5, 165. Mais 5, 170. Mais 5, 175. Então, esses eram os segredos da reta numérica. E aí, como que ficou esse exercício? Desse jeitinho. E aí, nós descobrimos qual é o número que cada criança está escondendo, tá? Então, aqui o menino está escondendo 34, porque aqui a gente conta de 1 em 1. 30, 31, 32, 33, 34. Chegou, tá? Depois, essa aqui a gente conta de 3 em 3. Então, aqui, ó, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71,
74. E essa aqui de 5 em 5. 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Então, são esses números que essas crianças estão escondendo. Aqui no exercício 2 está falando, pinte o chapéu que representa o material dourado que está desenhado abaixo. Lembrando que é o material dourado, é representado por um quadradinho, uma unidade, uma barrinha, uma dezena e uma placa, uma centena. Unidade é quando a gente tem um só, um. Barrinha é uma dezena, quando a gente forma 10 quadradinhos, um em cima do outro. E uma centena é o 100, quando a gente tem 10 barrinhas juntas. Então, nós tínhamos que fazer uma conta aqui. Se eu tenho duas placas e cada placa vale 100, isso mesmo. Cada placa vale 100, cada barrinha vale 10 e cada bloquinho, quadradinho, cubinho vale 1. Então, aqui a gente tem 100, mais 100. Quanto que é 100 mais 100? Isso mesmo, já temos 200. Aí nós temos 3 barrinhas de 10. Contando de 10 em 10, 10, 20, 30. 30. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Então, nós temos que saber que número representa esse material dourado. Então, nós sabemos que é 239. Então, o número que está representado aqui é o 239. Tinha que pintar esse chapéu, tá bom, pessoal? Agora, aqui no Desafiando, são várias questões e a gente vai por partes. Então, aqui nós vamos fazer primeiro o de descobrir números. Então, primeiro vamos fazer aqui, ó. Estou entre os 79 e 81. Então, olha aqui na tabela, 79 e 81. Então, entre os dois nós temos o 80, isso mesmo. Depois, nós temos o sucessor de 89, então eu vou achar 89. O sucessor é o que vem depois, ele sucede. Então, do 89 nós encontramos o 90, isso mesmo. Então, o 90 é o sucessor de 89. Só que agora eu quero saber, ó, o antecessor de 100, o que vem antes de 100. Se o 100 está aqui, o que vem antes é o... Isso mesmo, 99, muito bem. Depois aqui nós temos, estou entre o 29 e o 31. 29 e 31. Quem está no meio desse sanduíche? Isso mesmo, número 30. Sou antes do 35. Então, agora nós vamos encontrar o 35 aqui. Então, ele vem antes. Quem vem antes? Para cá. É o 34. Acertou quem falou 34. Agora, nós vamos fazer a soma de 12 mais 45 aqui, que está descrito aqui nesse balãozinho. A Pro fez bolinhas, vocês poderiam fazer na continha de mais em pé ou deitada, mas a Pro resolveu desenhar. Eu vou contar de 10 em 10. Vamos contar com a Pro? 10, 20, 30, 40 e 5 bolinhas. Só que eu quero saber mais 12, então eu vou colocar aqui mais 12. 10, 11, 12. Agora eu vou contar tudo junto para saber esse resultado. Vamos contar com a Pro? 10, 20, 30, 40 e 5.
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Então, 12 mais 45 é igual a 57. Agora, vamos saber a diferença entre 23 e 13. Então, eu vou colocar aqui 23 bolinhas. 10, 20 e 3. E eu vou tirar 13 bolinhas para saber qual é a diferença. É uma subtração, então eu tiro 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse tanto aqui que sobrou, até aqui embaixo, é a diferença. Vamos contar com a Pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, 23 menos 13 igual a 10. A diferença é 10. Então, acertou quem colocou 57, a soma de 12 e 45, e a diferença de 23 e 13, 10. Então, agora, pessoal, nós vamos aqui, ó, fazer, representa as patinhas de dois gatinhos juntos, represento uma dezena, e represento 3 dezenas e 9 unidades, tá bom? Então, vamos começar pelo gatinho. Eu represento as patas de dois gatinhos juntos, então nós tínhamos que contar, lembrando que um gato tem 4 patas e o outro gato tem 4 patas, então são 4 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos a resposta 8 patinhas de dois gatinhos juntos. Agora, nós vamos aqui, ó, entender que qual é a representação de uma dezena. Fácil, hein? A gente já tá sabendo que um quadradinho representa uma unidade. Uma barrinha, uma dezena, 10 quadradinhos um em cima do outro. E uma placa, uma centena, 10 barrinhas uma do lado da outra. Então, quando ele pergunta, represento uma dezena é o 10, isso mesmo. Depois, represento 3 dezenas e 9 unidades. Então, aqui eu coloquei uma dezena, 2, 3 dezenas e 9 unidades. Lembrando que os quadradinhos são as unidades, ele quer 9 quadradinhos. Então, a gente conta de 10 em 10, porque cada uma dessa barrinha vale 10. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então, a representação de 3 dezenas e 9 unidades é o número 39. Agora, aqui nessa atividade também é do material dourado. Nós temos que contar as barrinhas. Cada barrinha vale mesmo quanto? Isso, vale uma dezena, vale 10. Então, ali nós temos que contar de 10 em 10. Então, vamos aqui ver com a Pro? Então, nós temos aqui, ó, 10, 20. Então, aqui nós temos 20, o número 20. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. 50. Depois, embaixo, nós temos, vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. A representação dos números são, isso mesmo, 80, porque tem 8 barrinhas e cada barrinha vale 10. Depois nós temos aqui desse lado, ó, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Então, nós temos o número 30.
Depois, embaixo, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60. O número 60. E aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 barrinhas que poderiam já ser trocadas por uma placa. Isso mesmo. Agora, aqui também é dezena, mas a gente não tem o material dourado aqui. Nós temos caixa de lápis, porque dezena não é só no material dourado. Tudo que junta 10, a gente fala que é uma dezena, tá bom? Sempre. A gente fala do material dourado porque é um material especial, é um jogo que dá para vocês relacionarem melhor, mas tudo que forma 10 é uma dezena. Então, aqui a gente tinha que contar de 10 em 10, que cada caixinha de lápis dessa tem 10 lápis de cor. Então, vamos ver aqui esse primeiro, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tem o 60 aqui? Isso, ligamos ao número 60. Depois, 10, 20, 30. Tem o número 30 aí? Isso mesmo, 30. 10, 20, 30, 40, 50. Temos o número 50? Muito bom. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Temos o número 70? Isso mesmo. Agora é com vocês. Eu quero todo mundo treinando a contagem de 10 em 10, hein? Um beijo, bom descanso. Tchau, tchau.